Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, encarnados, desencarnados, aqueles que nos assistem, eventualmente, através da internet, essa ferramenta maravilhosa com a qual, nos dias de hoje, podemos contar e que precisamos, dia após dia, aprender a fazer o melhor uso possível, né? É o desenvolver da tecnologia, é o processo de maturidade humana se desenvolvendo. Somos nós aprendendo, a utilizar a inteligência que a divindade vai pouco a pouco nos dando acesso. Então, a gente precisa de fato, pouco a pouco, ir olhando com mais carinho para esses recursos que a vida disponibiliza para nós. Enquanto o nosso amigo Washington fazia a prece, eu pude claramente ver a cena relatada, pelos espíritos de quando Chico desencarna e ele é recepcionado e levado nos braços aos céus pelo próprio Cristo. E imaginar essa cena é algo assim que deixa qualquer pessoa, qualquer cristão, eu diria, assim, profundamente emocionado. É o estado em que eu me encontro agora. E reflito, a respeito disso no seguinte sentido, que todos nós, dentro das nossas capacidades, que a gente se esforce dia após dia para, ao finalizar uma encarnação, a gente se sinta, pelo menos infinitesimalmente, tão merecedores, tão vitoriosos do ponto de vista espiritual ao concluir uma encarnação como foi Chico Xavier nessa sua última estada aqui na Terra. Que espírito memorável, que trabalho maravilhoso, que trabalho gigantesco deixou Chico para nós e para todos aqueles que vierem depois. Então que nós tenhamos a disciplina, a coragem e a sorte de finalizar essa encarnação de cabeça erguida, com a consciência limpa, para que seja bastante curto o nosso período de transição, o nosso aportar no plano espiritual. Mas agora, nos concentrando naquilo que de fato é o tema do nosso estudo de hoje, hoje é um dia muito especial para nós, porque hoje especialmente se inicia um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, a pedido da presidência da casa, em que nós iremos, encontro por encontro, trabalhar sistematicamente, capítulo por capítulo, da segunda obra concatenada por Kardec, obra essa que compõe o Pentateuco Espírita, obra que veio logo após o Livro dos Espíritos, em um contexto em que esse livro, o Livro dos Espíritos, trouxe uma infinidade de novidades e, como toda boa novidade, trouxe também muita insatisfação de uma parcela da sociedade, especialmente de uma parcela da sociedade ativa do ponto de vista religioso, que não queria, não estava pronta, não estava aberta para o enfrentamento, o olhar para novos conhecimentos. Então, o Livro dos Espíritos foi um livro que causou muito furor, quem tiver mais curiosidade pode acessar o nosso banco de palestras no YouTube, tem uma palestra lá, Kardec e a Codificação, onde a gente trabalha exatamente esse período, como que se deu o trabalho de Kardec até o início, da codificação propriamente dita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que ela vem como uma resposta a essa reação que o Livro dos Espíritos gerou nas pessoas da sociedade naquela época, especialmente a sociedade europeia, mais especificamente francesa, espanhola, também algumas reações na Itália, mas França e Espanha majoritariamente, especialmente na França. Então, Kardec, em toda a sua sagacidade, sua astúcia, sendo ele o espírito mais capacitado, encarnado na Terra, para organizar a doutrina espírita, para
organizar as mensagens que os espíritos benfeitores trariam, como a terceira revelação, aquela prometida por Jesus, muito sabiamente começou a obra já com um capítulo chamado Não Vim Destruir a Lei. Era uma forma de dar um aspecto pacífico para a doutrina espírita, acalmar os corações daqueles que tinham como uma manifestação blasfêmica falar sobre a comunicação com os espíritos, buscar o intercâmbio com aqueles que já não mais habitavam aqui o plano material, buscar mais conhecimento a respeito da verdadeira vida. Então, meus irmãos, eu preparei algumas anotações, mas basicamente o que faremos é, juntos, um estudo e uma interpretação, né, sobre esse primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse é um capítulo que especialmente me faz lembrar muito do processo maternal de educação, né? Quando você tem um filho em casa, ainda em sua tenra infância, normalmente a gente não tem condição de estar dando muitas explicações para ele a respeito de algumas coisas. Imaginemos todos nós aqui um bebê que engatinha, né? E ele constantemente ele vai tentar descer um degrau mais alto do que é capaz, tocar a tomada com o dedinho, pegar uma superfície que vai estar mais aquecida, que pode gerar uma queimadura. Então, muitas vezes a nossa conduta enquanto educadores, seja lá o pai, a mãe, o responsável pela criança, ela é muito pautada naquilo que o infante, o bebê, não pode fazer. Vocês concordam comigo que a gente passa mais tempo orientando sobre o que não deve ser feito do que tentando comunicar como fazer? E é natural, porque existe uma determinada fase da vida que não dá ainda para a gente estar dando muito detalhe sobre o código de conduta, né? E ao passo que isso vai amadurecendo, o diálogo ele vai ficando um pouco mais aberto, mais permissivo, e a gente vai começando a dar um pouco mais de detalhes sobre as coisas. Então, a gente já consegue usar aqui como exemplo o estudo da matemática, né? Aquele que a criança, já na sua pré-adolescência, ela está lá estudando matemática, no seu ensino o fundamental, né? E o professor de matemática vai dizer para ele, então é aquele mesmo bebezinho, que até pouco tempo atrás não conseguia entender nem o porquê que não podia tocar na tomada, hoje ele já frequenta aulas, na 6ª série, na 7ª série, e aí ele vai para a 8ª série, e lá o professor de matemática vai dizer para ele assim que não existe raiz quadrada de um número negativo. O tema aqui não vem ao caso, qual que é o ensinamento, mas isso é uma coisa que se diz nas aulas de matemática do ensino fundamental. Não existe raiz quadrada de número negativo. E a gente vem com aquilo na cabeça. A gente fica com aquilo. A gente às vezes finaliza o ensino médio ainda acreditando naquilo. Porque de fato falta aí um detalhe que poderia dar uma nova interpretação para essa frase. E se, não estou dizendo que todos irão se aprofundar nesse estudo específico, aqueles que tiverem aptidão, preparo, condição intelectual para aprofundar os seus estudos no campo da matemática, pode ser que venham a estudar os números complexos. E lá aprenderá que existe sim raiz quadrada de um número negativo. Isso significa então que era mentira o que foi ensinado no ensino fundamental? Significa que todo o ensino da matemática para aqueles que não aprofundarão
estava equivocado? Foi feito de maneira enganatória? Não necessariamente. Nesse capítulo, nós veremos que a providência divina é tão perfeita em suas manifestações que até a escolha dos termos utilizados por Jesus, que futuramente viriam a ser relatados e escritos pelos apóstolos, eram termos cuidadosamente escolhidos para que hoje, de posse de mais informações, nós pudéssemos compreender que em nenhuma fase do processo de desenvolvimento do contato dos homens aqui na Terra com a divindade, a lei de Deus seria desmentida. Porque a lei de Deus, meus irmãos, ela é perfeita. Perfeita. Perfeita e infinita. A lei de Deus rege tudo que há no universo. Absolutamente tudo. Desde o seu aspecto físico até o seu aspecto moral. Então, não confundamos. Quando Newton teve o seu insight, a sua revelação, e com base na sua missão, trouxe para nós uma das leis mais importantes da física, que tratava sobre a gravidade. Nós estamos falando da mesma coisa que é a lei de amor. A mesma coisa. Nós apenas ainda não conseguimos nos aprofundar nesses dois temas a ponto de perceber a verdadeira junção dos dois. A gente ainda precisa tratar cada caso isolada e superficialmente. Dito isso, eu gostaria de começar tratando das 3 grandes revelações do contato com o divino que já tivemos na história da humanidade. Essas 3 revelações são justamente o esqueleto do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, sendo que a primeira delas é justamente Moisés, ou seja, o profeta que, em contato direto com a divindade, trouxe a vertente da lei divina e também, como parte de sua missão espiritual aqui na Terra, como guia daquele povo, um conjunto de leis que eram próprias de Moisés. Então, a lei mosaica, ela se divide em leis divinas e leis humanas. Quando a gente fala da lei mosaica, leis humanas são regras que Moisés ensinava ao seu povo, que iriam facilitar o convívio entre eles. Mas quando a gente fala do decálogo, de fato seriam inspirações que Moisés recebeu diretamente de Deus. E eu gostaria de passar, propriamente dito, ler junto com os meus irmãos os 10 mandamentos, para que a gente pudesse voltar naquilo que estávamos falando agora há pouco. A lei de Deus estaria formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto no céu e embaixo na terra, nem de tudo que estás na água sob a terra. Não os adorarei, nem lhes renderei culto soberano. Esse é o primeiro. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe,
a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dos 10 mandamentos começam com a palavra não. Eu faço essa reflexão porque é justamente aquilo que falávamos um pouco antes. A abordagem da divindade para conosco no tempo em que o único contato, o único código de conduta que tínhamos a seguir era nos tempos de Moisés, era uma abordagem parecida com a que nós temos com um bebê. Não coloca a mãozinha na tomada, não pode descer aí, neném. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É o mesmo tratamento que nós damos para um bebê. Então, a essa fase nós chamamos de infância espiritual dos homens aqui na Terra. Era a fase que nós vivíamos aqui na Terra. Com o passar do tempo, com o desenvolver de nossas capacidades morais e intelectuais, com o aumento de nossa experiência uns com os outros, o caráter transitório da lei de Moisés vai ficando cada vez mais evidente, vai deixando de ser suficiente para o bom convívio daqueles aqui encarnados. E é aí, meus irmãos, que vem a segunda revelação, que é justamente o próprio Cristo. Jesus. Jesus não vem falar uma lei. Jesus não vem escrever isso numa pedra. Jesus não vem psicografar uma obra, trazer um recado. Jesus é o recado. Isso é muito importante que fique claro para todos nós, que o único Espírito até hoje que de fato viveu a lei de Deus, viveu em todas as suas manifestações, foi Jesus. O único. Todos os outros, antes ou depois deles, por mais bondosos que tenham sido, por mais assertiva que tenha sido a sua encarnação, por mais esforçado que tenha sido esse espírito, se aproximou mais ou menos de uma conduta ideal. O único espírito que esteve aqui conosco no orbe terrestre, que viveu a lei de Deus, foi Jesus Cristo. É como se Deus, causa primária, inteligência suprema, causa de todas as coisas que há no universo, quisesse falar conosco. Jesus é a própria carta. Ele não veio ler a carta. Ele é a carta. Basta você olhar para como ele fazia e tentar replicar. Jesus, o seu evangelho, é a mensagem, é a segunda revelação que a humanidade recebeu de Deus. E eu gostaria de compartilhar com todos vocês, na íntegra, como que os espíritos, através de diversas mensagens, trouxeram isso e Kardec, com toda a sua capacidade, concatenou e organizou essas ideias. Jesus não veio destruir a lei, isso quer dizer a lei de Deus, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei
os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, quando a gente fala leis de Moisés propriamente ditas, estou falando das leis humanas, aquelas complementares aos 10 mandamentos, aquelas que Moisés guiava seu povo através delas, leis criadas por ele próprio. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo-as às seguintes palavras: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo isso, entrega a todos toda a lei e os profetas. A partir de agora, meus queridos, o código de conduta passa a ser como fazer algo, como viver a vida, e não como o que a gente não deve fazer. E de forma bem clara, objetiva, simples, de modo que ninguém pudesse se furtar por ignorância, por dificuldade na interpretação. Jesus não veio para complicar. Ele falou uma frase simples e viveu exatamente ela. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. O amor próprio, o amor ao próximo e o amor a Deus são uma coisa só. Todas elas se manifestam através de um bom convívio, da manifestação da caridade, da compreensão, da tolerância, da benevolência. A coisa para a gente passa a complicar um pouquinho mais agora. Passa a complicar um pouquinho mais. Porque aqui já entra um quesito responsabilidade. Conduta ativa. Já está mais ligado a como eu devo proceder e não as proibições, não sobre aquilo que eu não posso fazer com base em alguma penalidade, né? A suposição de uma penalidade. Tem uma passagem de Mateus que ela encabeça esse capítulo. Mateus, lá no capítulo 5, versículo 17, fala assim. Então, lembramos, né? Aqui é Mateus, né? Levi, né? As escrituras de Levi, falando como se fosse Jesus, né? Ele está relatando uma fala de Jesus nas suas escrituras. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Para contextualizar, para que a gente possa realmente fazer um estudo aqui aprofundado, para que a nossa palestra fique rica, é interessante que a gente saiba primeiro quem foi, né, Levi, que depois, como apóstolo, Mateus. Era um publicano que em todo o seu evangelho a gente vai encontrar um viés de tentar aproximar Jesus dos judeus. Então ele sempre tenta relatar os fatos na trajetória de Jesus aqui na Terra que de fato o aproximaria dos judeus, que a princípio rechaçam aquela prática, porque ainda estavam apegados à primeira revelação e não aceitavam Jesus como um Messias, porque não era um Messias que veio com uma espada na mão. Enquanto se esperava um guerreiro que através da força dominaria todo o mundo, construindo um reino diferente do que todos já viam, o Messias que veio para os pobres, para as prostitutas, para os mendigos. Então, nem todos estavam prontos para essa frustração entre aquilo que se esperava do Messias prometido e a forma como Jesus se apresentou.
Então, Levi, Mateus, tem sempre essa preocupação. Então, por isso que a gente vai encontrar várias passagens nesse sentido. E aqui eu gostaria de enaltecer o termo cumprimento, porque a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus o verbo cumprir sempre se manifestando, mas não é no sentido de cumprir como quem cumpre uma ordem. Cumprir a lei, dar cumprimento a uma lei, seria como se, de maneira bem didática aqui, dar mais cumprimento, dar mais comprimento, complementar, rechear, tornar mais detalhado. Ou seja, mantendo a base, mantendo a origem, mas dando mais detalhes. A mesma coisa que eu citei lá dos números complexos. Quando a gente aprende lá nos números complexos, na matemática, que sim, pode existir raiz quadrada de um número negativo, não quer dizer que o professor da 8ª série estava mentindo. É porque agora eu estou preenchendo a sua base intelectual com mais conhecimento e as possibilidades passam a ser maiores. Então, Jesus foi isso para nós. Jesus foi a própria manifestação em atitude da lei divina, que se resume a essa frase: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a ti mesmo. E após a vinda de Jesus, meus irmãos, foram necessários muitos anos, mais de 2000 anos, pouco menos de 2000 anos, para que nós estivéssemos prontos, para que chegasse o momento de termos acesso à terceira revelação que mudaria totalmente a nossa conexão com o divino. Revelação essa que foi anunciada por Jesus. O Espiritismo, ele vem para revelar aos homens, por meio de provas, a existência de um mundo espiritual. E aqui eu realizo um sonho de criança, que é poder referenciar novamente a palestra que está no nosso banco de palestras no YouTube, Kardec e a codificação. Então, quando eu digo que o Espiritismo vem por meio de provas, tratar dos ditames do mundo espiritual, quem tiver curiosidade, nos assistindo pela internet, pode acessar essa palestra no YouTube e entender exatamente como funcionou a codificação da doutrina espírita. Mas, de forma bem resumida, essas provas se dão através das habilidades inatas, se dão através das comunicações mediúnicas, das lembranças de existências pretéritas, e a gente tem manifestações dessa natureza em toda a nossa história. Toda a nossa história. Pessoas que falam num idioma ao qual nunca tiveram acesso. Crianças de 4 ou 5 anos de idade que são capazes de reproduzir uma sinfonia super complexa como a de Beethoven no piano. E por aí vai. A lista de exemplos é incontável. A partir da terceira revelação, a partir do acesso que tivemos à doutrina espírita, as questões do espírito deixam de pertencer ao fantástico, ao maravilhoso, e passam a pertencer ao campo da razão. Porque é isso que a doutrina espírita é. Um tripé, como esse daqui que segura a câmera à minha frente. Um tripé formado por ciência, filosofia e religião. Filosofia no sentido de que o amor à verdade vem acima de tudo. Religião no sentido de que nos conecta com algo que está sobre nós. Do termo religare. É essa conexão. É o nos levar para o mais alto. E ciência, porque trata-se de uma curiosidade, mas uma curiosidade baseada naquilo que se pode provar, ou naquilo que não se pode desmentir. Porque muitas vezes é sobre isso, a ciência, é sobre aquilo que você não consegue dizer que está errado. Tem muitos experimentos que são feitos dessa maneira. O Espiritismo é a chave, meus irmãos,
para a nova fase que a Terra vem sendo preparada para viver. E essa chave não faz sentido ser utilizada sem o auxílio da ciência. O próprio capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, assim que ele trata do revelador prometido, ele vai trazer um item chamado a aliança entre a ciência e a religião. E por aliança, nós entendemos, a gente já projeta o nosso pensamento para o matrimônio, para o casamento. Então a ciência e a religião, elas precisam andar sempre de mãos dadas, como um casal, que ao assumir o compromisso do matrimônio se torna um. Não se dissocia mais. Ciência e religião, os nossos amigos cientistas são irmãos queridos no desenvolvimento da humanidade, assim como nós, também para eles. E não membros de times diferentes, onde cada um tenta vencer a partida por uma estratégia única e individual. Voltando àquilo que eu havia mencionado no início dessa palestra, que tudo, absolutamente tudo está interligado, mesmo as leis da física, como as leis morais, todas dizem respeito à mesma coisa. O que nos impede de interpretar isso é a nossa, ainda, imaturidade espiritual. Por quê? Vivíamos lá antes da primeira revelação a nossa infância espiritual. Vivemos, após a segunda revelação, a nossa maioridade espiritual. E agora estamos sendo preparados para alcançar a nossa maturidade espiritual. Percebam que há uma diferença muito grande entre ser um maior de idade e ser um ser humano maduro, consciente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tempo de existência com conduta, com acertos, são coisas totalmente diferentes. Vai encontrar pessoas que aos seus 20 anos já têm uma conduta que é digna de parabéns. E a gente tem pessoas à nossa volta que finalizam a encarnação e não passam de crianças espirituais, vivem apenas por sanar a sua necessidade mais imediata. Então, agora, como ingressantes nesse processo de maturidade espiritual, ou seja, agora que a Terra passa a ser um planeta que em pouco tempo, meus irmãos, eu digo alguns séculos, tá? Será permeada majoritariamente por espíritos em fase de maturidade espiritual, nós já poderemos entender que tudo se trata de uma coisa só. Não à toa, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, fala a seguinte frase, olha que bacana. Se você analisar, isso é André Luiz direcionando para o leitor. Se você analisar o comportamento de um átomo de hidrogênio, abre um parêntese, um átomo de hidrogênio é formado por um próton e um nêutron e um elétron girando em torno deles. As forças que mantêm o equilíbrio e o funcionamento daquele átomo são exatamente a mesma força que me atraem aqueles que amo pelo manifestar do amor que Deus me ensinou. Aqui não sou eu que estou falando, é uma interpretação minha, meus irmãos. André Luiz está nos dizendo que trata-se sempre da mesma lei, que existe apenas uma lei que rege todo o universo, que é o amor. Somos nós que ainda infantilizamos demais a coisa e a gente pensa que amor é paixão, é aquilo pela esposa, é o amor pelos filhos, é o amor pelo... Não é bem isso.
Amor é isso que nos atrai, que nos une, que nos faz humanos, que nos faz todos membros de um projeto coletivo de desenvolvimento que é em grupo. E essa mesma lei que mantém átomos juntos é a mesma lei que mantém pessoas tanto se opondo quanto tentando se juntar, se repelindo ou vivendo de maneira harmônica. Nós veremos isso também no campo da ciência. Gostaria de ler uma pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 616, porque ela vem para corroborar a forma como nós iniciamos o estudo de hoje. Pergunta 616 do Livro dos Espíritos, é bem na capa da terceira parte do livro, tratando das leis morais, e aí vem lei divina ou lei natural e as características das leis naturais. 616. Será possível que Deus, numa determinada época, haja prescrito aos homens o que noutra época ele proibiu? Então, as perguntas quem faz é Kardec, tá, meus irmãos? Kardec é extremamente perspicaz e a gente percebe quando a gente estuda, né, com calma o Livro dos Espíritos, que ele está sempre tentando pegar os comunicantes no escorregão. E aí o Espírito de Verdade responde para ele da seguinte maneira: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas próprias leis por serem imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, assim como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde a eternidade. Mais uma vez aqui ele está dizendo que é a mesma lei que rege o mundo físico, rege o campo das emoções, rege o campo do intelecto, é a mesma coisa. Na pergunta 627, olha só. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ele está dizendo assim, a lei de Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a ti mesmo, que é o grande resumo de tudo que Jesus viveu aqui. Já não é o suficiente para a gente viver? Então, o que é que os Espíritos têm para nos trazer de tão interessante assim ou de tão revelador assim? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. Agora, é importante que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os vossos olhos e ouvidos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa, lá na frente, pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino de bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus de acordo com suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Quando ele fala que num mundo prometido, é justamente a fase que a Terra se prepara para viver. Uma fase de menos sofrimento, de menos egoísmo, de uma relação muito mais harmônica de todos aqueles que aqui habitam. Mas essa fase só vai existir e ela só será permitida àqueles que de fato
estiverem se esforçando para aplicar